queridos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador. Chegou a nossa quinta-feira do Oração e Ação dos Jovens. Hoje vai estar falando para nós a Sara, que é ciemista, estuda teologia e ela está se preparando no CIEM. Então, nós vamos ouvi-la e ela certamente tem uma mensagem muito boa para todos nós. Quero lembrar motivo de oração desse dia. Estamos orando pelos aniversariantes da semana, a Márcia Menezes, a Lorene, o Renato Belan. Estão comemorando o aniversário de casamento o Laílson e a Juliana, o Valnei e a Luciana, e também o Silvio e a Fernanda. Que Deus abençoe vocês, todos vocês sejam muito felizes nas mãos do nosso querido Senhor Deus. Quero também lembrar que temos orações a fazer pelos que estão enfermos. Vamos estar orando pela Marilac, pela Janice, pela Rejane. Vamos orar pela Juliana, que se submeteu a alguns procedimentos essa semana, está entrando num tratamento que é bastante sério, mas nós estamos confiantes em Deus. Vamos estar orando pela Juliana, que está fazendo aniversário de casamento também essa semana. Vamos estar orando pela Raquel, que fará um procedimento no dia 24. Vamos orar pelo Agnello, irmão da nossa irmã Alzira, que por sinal é minha sogra. Vamos estar orando pelo Antônio. O Antônio está também enfermo lá em Resende. Vamos estar orando por ele. Vamos orar pelas eleições, pelo segundo turno, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o povo tenha sabedoria para votar de forma consciente, correta e sempre visando os valores bíblicos. Preste atenção nos candidatos, não se deixe enganar pela máquina publicitária. Olhe os valores e a história de cada um dos candidatos. Que sejam candidatos que tenham nas suas premissas os valores bíblicos. Vamos orar pelos governantes, pelos missionários, pelos profissionais de saúde, pedir a proteção de Deus sobre nós com relação ao Covid e vamos agradecer as nossas vitórias. Lembramos essa semana das vitórias das formaturas da Roberta Leal e do Ivan Belan, que se formaram e defenderam os seus TCCs de forma virtual, mas foram muito vitoriosos. Quero lembrar algo importante para vocês. A nossa Escola Bíblica Dominical vai estar começando a partir do próximo domingo a Escola Bíblica Dominical Infantil. Ela será levada ao ar pelo YouTube às 15 horas nos domingos. Vai ser muito bom para vocês, crianças. Convidem irmãos, amigos, primos, vizinhos e então vocês terão uma escola dominical só para vocês, com histórias para vocês, com atividades para vocês. É importante você fazer contato com a igreja, porque haverá recomendações, haverá orientações. Então, se você quiser saber mais sobre isso, ligue para o 3283-6047, fale com a Kátia, e ela vai orientar vocês. Outra questão muito boa também para as crianças. Crianças estão privilegiadas hoje. Nós teremos no mês de dezembro o Oração e Ação Kids, que vai ao ar nas sextas-feiras às 19h30, mas nós teremos durante o mês de dezembro Oração e Ação Kids especial de Natal. Haverá uma série de atividades e de histórias que serão contadas pela Raquel Ferreira, lá dos Estados Unidos, e nós estaremos entregando para as crianças da nossa igreja kits de materiais que serão utilizados nos Oração e Ação das sextas-feiras durante todo o mês de dezembro. Então, ligue para a igreja, fale com a Kátia no 3283-6047 ou 6048, dê o seu nome, dê o seu endereço, também divulgue isso para os seus amiguinhos e nós iremos entregar para vocês kits de material para esse trabalho. Vai ser muito bom, muito legal. Nós estamos gravando os cultos de domingo nos sábados às 10 horas da manhã e você pode participar. Você pode participar da gravação, participar do culto que empreende a gravação
para os cultos que serão sempre veiculados no domingo. Então, você também pode ligar para a igreja, marcar a sua presença e ir na sede da Igreja Batista da Freguesia na Ilha, na Rua Magno Martins, 165, Freguesia, e participar do culto, cantar, ouvir a pregação ao vivo, também participar. Sempre com todas as regras sanitárias. Todas elas estão sendo seguidas, afastamento social, a desinfecção, medição de temperatura, tudo de forma muito correta para garantir a segurança dos irmãos. Nós temos anunciado e pretendemos iniciar os cultos presenciais de domingo a partir do domingo 29 de dezembro. Culto presencial matinal, às 10h30 da manhã, no prédio da Igreja Batista da Freguesia na Ilha. E você vai poder participar. Quero abrir um parênteses aqui, avisando que nós estamos atentos a todas as informações, a todas as questões sanitárias que têm sido divulgadas pelo governo e pela imprensa. Com muito cuidado, com muito zelo, com muito bom senso. Vamos dar início aos cultos presenciais, embora já tenhamos dado início à presença dos irmãos nas gravações dos cultos gravados nos sábados às 10 horas da manhã. Mas vamos agora começar os presenciais no dia 29 de novembro, às 10h30 da manhã, culto presencial. Se houver alguma indicação governamental, da Secretaria de Saúde, algum crescimento de contágio importante, nós estaremos avisando vocês e pode ser que nós tenhamos que ainda postergar esse início. Não estamos ainda fazendo isso, mas estamos atentos, porque a segurança dos irmãos, a segurança dos amigos, a vida tem prioridade. Nós precisamos fazer tudo isso com consciência, com bom senso e debaixo da orientação do Senhor. E a vida é prioridade, a segurança é prioridade. Por enquanto, estamos trabalhando no sentido de dar início aos cultos presenciais, domingo 29 de novembro, às 10 horas da manhã. Vamos em frente. Ok, vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir a Deus pela mensagem dos jovens neste oração e ação de quinta-feira dos jovens. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas limitações. E o que nós te pedimos é que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa mente nesse dia, Senhor. Senhor Deus, abençoa a Sara, que vai trazer a mensagem, unja com teu Santo Espírito para transmiti-la. E também unge com teu Santo Espírito a todos nós que estaremos ouvindo, para que nós tenhamos entendimento vindo do Espírito Santo de Deus para receber a mensagem e assimilá-la, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos ouvir a Sara trazendo esta mensagem, esta jovem do Piauí, que veio para o Rio de Janeiro atender a vocação, o chamado do Senhor. Vamos lá. Olá, queridos, graça e paz. Hoje eu vim aqui trazer mais uma mensagem, na verdade, uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Então eu quero te convidar nesse momento a orar e agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de conhecer sobre a palavra de Deus, de aprender sobre Ele. Então vamos orar? Paizinho, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de viver a Tua vontade, de aprender sobre o Senhor. Senhor, que nesse momento nós possamos ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua palavra que é viva e que ela possa de alguma forma abençoar as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, eu quero te convidar para que você abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 2. Capítulo 2 de Ruth. Ruth, a gente conhece a história dela, a gente sabe quem era essa mulher. É uma mulher que deixou sua família e foi com sua sogra até a terra dela, né? E Deus abençoou aquela mulher de uma forma tremenda. Vamos começar então. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir.
Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou aos capatazes dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e prostrada o rosto em terra exclamou, porque achei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo uma estrangeira? Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que não conhecia, com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Gente, Ruth é uma mulher de fé. A fome em Judá fez com que Elimeleque e Noemi, seus 2 filhos, fossem morar em Moabe. Ali eles morreram, os 3, tanto o Elimeleque quanto os 2 filhos morreram, deixando Noemi viúva. Seus filhos que eram casados também deixou a nora, né, de Noemi, as 2 viúvas. Elas se chamavam Orfa e Ruth. Depois que eles morreram, elas ficaram sozinhas e viúvas quando Noemi soube que não tinha mais fome em Judá e que ela então resolveu voltar. E ela aconselha as suas noras, né, a voltar também para sua terra natal, voltar para a casa dos seus pais. Só Orfa volta, Ruth não. Ruth se nega e ela pede para ir com Noemi e para permanecer com a sogra, seguindo o seu Deus, comprometendo-se a cuidar daquela senhora, a cuidar da sua sogra. E esse amor que Ruth tem pela sogra é algo tão inexplicável, um amor de filha mesmo por uma mãe. Ela não tem mais um marido, ela tem a opção de voltar, mas ela prefere cuidar daquela senhora, cuidar daquela mulher. Em Judá, de modo surpreendente e providencial, Ruth foi colher espigas, que era a principal alimentação do povo na época, e justo na plantação de Boaz, que era um parente do seu esposo. Então tinha toda essa intenção, né? Ele era o parente do seu sogro, do Elimeleque, alguém que poderia resgatar a terra de Noemi, a terra que Noemi tinha naquele lugar. E casar também com ela, né? Se tornar seu marido. Porque na tradição ele podia fazer isso, ele tinha que casar com a sua parente, porque ela ficou viúva, ela ficou sozinha, então ele tinha a obrigação de cuidar daquela mulher. Então, ter aquela herança, ter a herança da família era importante na época. Boaz e Ruth, eles se casaram e geraram Obed, motivo de alegria para Noemi, avó do rei Davi, a parte da genealogia do Messias. Então todo esse plano, tudo isso que aconteceu tinha um sentido. Noemi foi avó do bisavô de Jesus. Não vou dizer bisavô, na verdade é bisavô de Davi. Jesus, ele tem a descendência, vem da descendência de Davi, por isso ele é parente de Ruth, de alguma forma.
E é possível esse encontro de Ruth com Boaz ser uma coincidência? Será que aquilo tudo foi assim, foi algo que aconteceu porque ela planejou? Será que foi uma coincidência? Claro que não. Deus, ele é muito bom para juntar aqueles dois só por coincidência. Ele guia os passos de seu servo e nada foge ao seu controle. Honra os que lhe são fiéis, revela sua glória neles. Até as situações mais corriqueiras que vivemos da nossa vida podem ser desenroladas os seus grandiosos planos. Então, tudo aquilo que Noemi viveu, desde ter que sair da sua terra, desde ter que ir para outro lugar, foi um plano de Deus. Foi algo que Deus já planejava. Deus queria que o filho dele viesse, da descendência de um rei. E ele já planejava que esse rei seria Davi. Então, a partir da vida de Noemi e de Ruth e de Boaz, nós temos o rei Davi, que foi, o rei que governou Israel com coração bom, um rei que era segundo o coração de Deus. Então, tudo aquilo que aconteceu estava nos planos de Deus. Então, as coincidências que a gente acha que existem podem mudar, podem sim, mas quando são planos de Deus, nada se frustra, nada muda, porque Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle da terra. Desde a fundação do mundo, desde quando Adão e Eva pecaram, Deus já tinha um plano, ele já tinha o plano de mandar o seu filho Jesus, de mandar o seu filho ao mundo para nos resgatar. E ele age dessa forma, e ele age de maneiras surpreendentes que nos ensinam muito, que nos ensinam como é bom depender de Deus. Ruth tinha a opção de voltar. Tinha a opção de estar com sua família, de estar na sua casa, mas por amor e obediência ao Deus que ela conheceu através do seu marido, através da sua nora, do seu sogro, ela decidiu abandonar aquilo e seguir os caminhos do Senhor e viver com sua nora. E ela fala que o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus, reconhecendo ali que Deus seria aquele que iria governar a vida dela. E ela é ricamente abençoada, não só por Boaz ser aquele homem poderoso da época, mas porque Boaz achou graça nela. Boaz viu nela um amor e o cuidado que ele teve também durante todo esse processo, durante tudo aquilo. Ela estava lá colhendo espigas e ele viu nela, como uma parente mesmo, e ele viu a necessidade de cuidar dela como uma parente. E logo a gente sabe que Noemi tinha aqueles planos de casar os dois, e foi o que aconteceu. E a partir daí nós temos a geração, a descendência do nosso Senhor Jesus, que veio aqui à terra como homem, sim, que viveu como homem, sim, que foi morto, mas que nunca deixou de ser Deus, que foi Deus em todo o tempo, que padeceu no madeiro, que padeceu na cruz, por amor e por favor a cada um de nós. Nós não merecíamos, mas foi de graça. E nós precisamos entender que os planos de Deus, eles não são frustrados, que os planos do Senhor, eles se cumprem, que as coincidências, elas são... existem as coincidências e existem também o plano de Deus, e que nós devemos ter essa consciência de que os planos do Senhor, eles não se frustram, que os planos do Senhor, eles se cumprem na nossa vida. E quando nós paramos e dependemos de Deus, e dependemos desse amor, e dependemos de Jesus, nós temos a nossa vida regida pelo Todo-Poderoso, pelo soberano que existe. Então, queridos, queridas, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, vamos viver de acordo com os planos do Senhor, vamos falar como Ruth: Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o meu Deus Todo-Poderoso, é aquele que guia a minha vida, que me orienta, que estará comigo em todo o tempo. Então, queridos, que Deus esteja nos abençoando nesse tempo, nos abençoando nesse período, sabendo que tudo está no controle de Deus, que é Ele quem dirige as nossas vidas, é Ele quem rege as nossas vidas, é Ele que nos dá a certeza de que vai haver tempos difíceis, sim, como Jesus falou, que a gente no mundo ia viver aflições, mas que nós não desanimassem, porque Ele estaria conosco, porque Ele nos abençoaria.
e crer que Jesus é o nosso Deus, assim como Noemi creu que poderia voltar para sua terra, porque lá ela seria acolhida e abençoada. Mesmo assim, nós devemos viver, crendo que o Senhor está conosco, crendo que o Senhor cuida da nossa família, crendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso que nos ama e que nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus, que nós devemos buscar conhecer a Deus em todo o tempo, nos momentos bons e nos momentos ruins, os de dificuldades, mas também nos momentos em que nós podemos, aprender no meio dessas dificuldades, porque é algo importante. Então, que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua família, que você tenha essa consciência de que os planos do Senhor, eles não se frustram e eles se cumprem no tempo dele, não depende de nós. Que Deus continue conosco, continue com a nossa igreja, com a juventude da nossa igreja, que os planos do Senhor sejam cumpridos na nossa vida e que Deus abençoe ricamente essa igreja, assim como abençoou a vida de Ruth, abençoou a vida de Noemi, de Boaz também, como essa esposa, e que os planos de Deus eles não se frustram. Creiam que tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Eu quero finalizar com essa palavra, te dizendo que o Senhor, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que possamos confiar nessa palavra, confiar em Deus, como sendo aquele que venceu o mundo, que nos amou, que nos ama e que quer a gente pertinho dele. Até mais. Sarinha, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pela sua palavra tão doce, tão sincera, tão comprometida com Deus. Que esses ensinamentos fiquem marcados na nossa mente e no nosso coração. Muito obrigado. Vocês todos que estão nos ouvindo, por favor, inscrevam-se no canal, apertem aquela teclinha ali do inscreva-se, dê o seu like, isso vai ser importante para que nós desenvolvamos um melhor relacionamento com o YouTube. Muito obrigado. Vamos orar, pedir a Deus bênçãos sobre esses pedidos que foram apresentados no início do nosso programa. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, suplico as tuas bênçãos, Senhor, sobre os aniversariantes dessa semana. Muito obrigado pela vida deles. Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, dá cura aos teus filhos. Senhor, a tua palavra diz que nós devemos levar tudo em oração a ti, que o Senhor deseja conhecer o nosso coração, aquilo que pensamos, sentimos, desejamos, e nós te pedimos, Senhor, humildemente, cura os enfermos da nossa igreja. Pai de amor, abençoa todos os empreendimentos que fazemos, no sentido de levar a palavra, manter o ânimo, manter a comunhão. Senhor, abençoa, mantém unida a nossa igreja. Muito obrigado pela vida daqueles que fielmente contribuem com seus dízimos e ofertas, e todas as atividades podem ser mantidas apenas pela tua fidelidade, pela fidelidade dos teus filhos demonstrada, Pai. Pai de amor, eu te peço que o Senhor abençoe as eleições, abençoe, Senhor, os bons governantes, dê a eles coragem, livramento, Senhor, sabedoria, discernimento, ousadia. Senhor Deus, fala o coração e a mente daqueles que são maus governantes também. Oramos por eles. Senhor, que possam ser transformados, mas se não o forem, retira o Senhor do poder, eu te suplico. Abençoa os pastores, missionários, os profissionais de saúde, valorosos homens e mulheres, Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja, livra-nos do mal, livra-nos da doença, Senhor, nos dá um tempo de paz. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui às 19h30 no Oração e Ação Kids, aquele trabalho gostoso para as crianças. Até lá!